Cara, vocês já viram algo parecido com o que aconteceu? Não. Cara, vi eu até o mandei Gustavo- um vídeo pra vocês não só do Felipe Luiz, né? Mas de 4 pessoas nessa treta com o Pedro, que eu achei bem interessante. Sim. É o Davi Luiz falando, né? Ele já no Fortaleza, né? Nada a ver, assim, conversando sobre o Pedro. Isso eu vi. Ele falando... Aí tinha, obviamente, a treta com o preparador físico. E aí o preparador físico Sampaoli. perdeu toda a razão. Mas porque também foi... agrediu o Pedro. Não é justificável, mas tudo isso se origina no Exatamente, Pedro é um estar gatilho. de sacanagem no treino, né? É um gatilho. É pelo GPS, né? No treino e no no banco jogo, de né? reserva. Ele não quis Exato, aquecer no jogo. Porque ali foi no banco de reserva que ele não quis aquecer. Exatamente. Né? Aí tem o Rogério Ceni falando do Pedro, que ele precisava querer, porque ele ficou bravo Ser substituído. de ser substituído. E agora o Felipe Luiz. Onde tem fumaça... E daí, eu vi um tweet no dia que aconteceu isso. Aliás, não no dia que aconteceu isso, uns dias antes, né? Pela notícia, pela repercussão. Pedro vai ficar de fora do jogo. E daí o pessoal, né? Que vocês adoram colocar o Pedro como possível camisa 9 da seleção brasileira, né? E daí é o mesmo Neymar hipotético que a gente fala, se estiver, né, apto. Sabe quantos gols o Pedro tem na seleção brasileira? O mesmo tanto que o Igor Jesus. Tem gol, Ele marca contra... E daí, pra todo mundo, o Pedro é o 9 do Hexa. Pra E mim, ele não. é essa várzea. Nunca falei isso. Não, você tá, não No geral, Vamos lá, assim, vamos né? lá. Um geral, apelo no geral, popular no aí. geral. Hoje eu já não defendo mais o Pedro como um camisa 9 do se Hexa. dependesse depois de sábado. Não. Tá. Mas já tem um tempo que a gente já fala que Igor Jesus não tem comparação. Daí você pega até o contexto do João Pedro, agora é muito recente. Mas Igor Jesus... Não, mas antes do Pedro voltar de lesão, a gente tava falando que o Pedro era melhor que o Igor Jesus. Não, mas eu sempre defendi o Igor Jesus absurdo aqui. Mas você enfim, fala não que quero era entrar... melhor que Não, mas isso mas aí que eu vou aconteceu entrar no mesmo. mérito. Isso Não, mas eu vou entrar aconteceu no mérito. Tecnicamente, o Pedro é o melhor de todos. É o melhor de todos, tecnicamente. Só que a questão é que o futebol hoje em dia não é só técnica. Se fosse técnico, o Ganso era o camisa 10 da seleção brasileira faz 15 anos. Bola por bola, o Pedro tem mais bola que o Igor Jesus. Tem. Mas a entrega de modo Como é geral... que você sabe? Não, tô brincando. Não, calma aí, cara. Não, de fato, eu defendo pela- bastante Matheus Cunha também. Lembrei Cunha? quem que era o outro que eu tava... Não, mas é o Pedro hipotético que Não, todo mas mundo assim, pensa. É muito... Que o Pedro na seleção nunca foi nada. E eu acho que eu tava acompanhando alguns programas esportivos, né? No momento em que sai a notícia, o Flamengo não relacionou o Pedro por indisciplina. E assim, a pauta Pedro na seleção brasileira apareceu no meio disso tudo. Eu falei, cara, como é que um cara que não vai pra um jogo por indisciplina tá Pode sendo ser considerado cogitado. cogitado a 9 da seleção brasileira? Primeiro que é a carência enorme que existe na posição. Mas assim, segundo que é olhar pouco pras opções que existem. E daí a gente olha o Matheus Cunha fazendo uma baita partida, como foi a última. Aí olha pro. Isso. Aí traz pro contexto da Copa do Mundo. Primeiro, o que o Igor Jesus fez, Exato, cara. que jogou pra caramba enquanto possível. E daí você traz pro contexto mais recente ainda, que é o Pedro João que Pedro. estreia na semifinal, faz 2 gols e um gol na final. Então, trouxe 3, né? O que jogou de centroavante não foi o Matheus Cunha, não foi propriamente um centroavante na seleção, mas eu digo, aquele E assim, jogador. cara, o Pedro, olha o Caio Jorge fazendo o que faz. Olha a fase que tem o Yuri Alberto. Né? Não, acho que... E eu acho que o mais importante Tem caras nisso acima tudo dele. é que eu vi muita gente falando: mas vai perder valor de mercado e vai expor o jogador desse jeito. E daí, pensando pela ótica do treinador, é aquela coisa, mas o treinador pode ser exposto quando fala que ele não vai relacionar o Pedro. Aí todo mundo crítica era descasca do de Felipe, é pau verdade. em cima do Felipe Luiz. Como é que não coloca o Pedro? Absurdo. E não sei o quê, que absurdo. Entendeu? Tem que falar, velho. Tem Cara, que falar. Eu concordo com vocês que essa discussão de seleção brasileira pro Pedro aí já virou um negócio tipo o hipotético Neymar mesmo, né? É loucura você pensar que o Pedro nesse momento possa ser cogitado ou lembrado dessa pauta da seleção brasileira. Mas assim, olhando pro Pedro, o Pedro tá com 28 anos, 2 lesões de LCA, ele não tá sendo relacionado pro Flamengo por conta de indisciplina, de falta de dedicação nos treinamentos. Eu nunca vi um treinador que, primeiro, o Felipe Luiz chegou defendendo o Pedro em certo momento. Sim. E ele mudou de ideia e chegou a criticar o Pedro dessa forma. Eu nunca tinha visto um treinador fazer isso, cara. Eu confesso que eu fiquei meio chocado com a situação. E daí, eu fico É que pensando... foi chocante a forma com que ele falou, né? E diz que é um dos exatamente. motivos que o Pedro ficou bolado, né? Se o Felipe Luiz chega e fala que o Pedro é um FDP em entrevista coletiva, ninguém ficava tão chocado quanto ele falou ali, cara.